nos dar a palestra de daqui a pouco. Fabiana, essas meninas são do projeto Metamorfose, que é um projeto bem legalzinho, né? Que faz vários ensaios fotográficos com pessoas com deficiência. Legal, muito bom conhecer. Boa noite, prazer conhecer a Fabiana. Boa noite, prazer. Estamos ao vivo já? Pronto, pessoal, estamos aqui ao vivo novamente com o segundo seminário, Diga Sim à Vida. Tivemos um problemazinho técnico, a internet caiu, espero que todos possam voltar a acompanhar. E, para finalizar, a gente já estava finalizando, né? A última pergunta foi se... Essa pergunta, na verdade, vai ser feita para as quatro. Deixa eu só para concluir, já a última pergunta. Um momento. Pronto. Vão ser para as quatro. E, na verdade, vocês já responderam durante toda a explanação de vocês, mas eu quero que vocês resumam em uma palavra, pode ser? Então, vamos lá. Qual foi a contribuição do projeto Metamorfose na vida de cada uma de vocês? Pode ser mais de uma palavra, mas... vai preferência em uma. Vamos jogar esse desafio. Em uma palavra, a contribuição do projeto Metamorfose. Aceitação, superação. Nath já falou duas. Afirmação. Aí vai falar todas, né? Foi mal. Eu vou confiar a Nath, eu vou falar afirmação. Afirmação, tem me afirmar como pessoa com deficiência. Acho que é a coisa mais importante que o projeto me trouxe. Para mim, eu acho que união e representatividade. Muito boas palavras. Eu acho que a gente pode representar e, ao mesmo tempo, se sentir representada por outras pessoas. E, garotas, caso alguém queira ter contato com vocês, como é que elas podem fazer? Por onde elas acessam, quem elas ligam, como faz? Então, a gente tem a página do Instagram, né, que é @Projeto Metamorfose, né, que tem o direct, as pessoas podem entrar em contato com a gente através do direct, né, e tem o e-mail, que também está lá vinculado ao perfil, e a gente busca estar sempre aberto, né, a quem queira fazer uma roda de conversa, queira participar de uma roda de conversa, quem queira só conversar, participar de ensaio, reforçando novamente que a gente não cobra nada pelo ensaio, e a gente está tentando trabalhar, principalmente nesse meio virtual, né, que a gente está, todos nós estamos tendo que nos adaptar, mas que a gente quer trazer outras pessoas, né, que não morem necessariamente em Aracaju, que sejam de outras cidades, que a gente sabe que tem outras pessoas de outras cidades que querem participar, que já entraram em contato com a gente, né, buscando formas, e a gente no início estava muito limitada, a gente não sabia como abrir portas dessa forma, mas hoje em dia com tudo isso sendo feito de forma online, querendo ou não, é uma vantagem, então a gente está trabalhando também em possibilidade de a gente estar abrindo essas portas, né, a gente está abriu o quadro agora, que é PCDs que representam, que são lives que a gente vai estar fazendo de forma recorrente, fazendo um bate-papo com pessoas com deficiência. Não necessariamente tem que ser aqui, uma live ela pode ser ampliada para outras pessoas que moram em outros locais, né? Inclusive, já abre o convite para o Vitor, né? Já tentando desenvolver alguns projetos aí, mas eu acabei fugindo um pouco, né? Vamos participar aí do nosso PCD que representa, mostrar sua cara, mostrar para todo mundo. E até voltando a uma pergunta que veio antes, quem quiser também procurar a Associação Sergipana de Deficientes Visuais, pode procurar, tá? Pode entrar no nosso Facebook, a SDV, ou então no nosso Instagram, sdv.oficial, mandar um direct, entendeu? Ou até procurar na própria instituição, que fica no Oratório Nossa Senhora Auxiliadora, que é um espaço no qual o Colégio Salesiano nos ajudou, e cede uma sala lá para a gente, que fica na rua Nossa Senhora das Dores, em frente ao Salesiano, num bairro Suíça, tá? Quem quiser pode passar lá. Agora, por enquanto, durante a pandemia, a gente não está aberto, mas pretendemos voltar possivelmente nas próximas semanas. Ainda vamos discutir isso. Então, garotas, eu queria agradecer muito. Foi muito interessante escutar o depoimento de todos vocês e falar desse projeto maravilhoso. Muito obrigado, certo? Que Deus abençoe a todos vocês. E
Só tenho a agradecer. Obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso. Foi uma experiência nova, eu nunca tinha feito nada parecido. Então, Também. foi maravilhoso também. Muito obrigada pelo As convite. Obrigada pessoas pelo maravilhosas. espaço. Vai ser a primeira de muitos, não se preocupe não. Que seja. Muito bom conhecer vocês, a história de vocês. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Vitor. Obrigada, Luzia, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco sobre o projeto, compartilhando um pouco das nossas experiências pessoais, né? Que, querendo ou não deixa de ser desafiador. Então, eu espero que a gente possa estar aí fazendo mais parcerias no futuro, né? E agradeço a todos. Doutora Fabiana, novamente um prazer. Prazer conhecer vocês. Muito obrigada. Eu tenho certeza que esse webinário vai agregar muito a muitas pessoas. Espero que a gente também tenha agregado de alguma forma. Né? E agregaram. Obrigado, viu, garotas? Muito obrigada. Se vocês quiserem ficar online para escutar a psicóloga Fabiana, pode ficar à vontade, certo? Certo. Agora... Né? Vamos lá. Agora, pessoal, vamos com a nossa amiga Fabiana. Só um minutinho. Vamos lá. Pronto. Luzia vai fazer uma apresentação para dizer com quem a gente está conversando. Olha só, a Fabiana Nascimento atua na psicologia clínica há mais de 16 anos e desde 2018 com terapia online, formada em plantão psicológico, luto e suicídio. Criadora e coordenadora do Conexão Afetiva, serviço de plantão psicológico online, com mais de 80 psicólogos voluntários. Né? Então, olá, como vai a senhora? Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite, pelo carinho, viu? Eu que agradeço a presença da senhora aqui. E aí, o que a senhora tem para falar para a gente sobre esse mês de prevenção ao suicídio, esse Setembro Amarelo? O que a senhora pode nos falar? Eu acho que é importante a gente começar pensando um pouco, né, de que o suicídio, a gente está falando de uma história que esbordou, né, numa dor muito grande, e que é importante a gente pensar o caminho inverso, que às vezes é pouco pensado, né, Vitor, de o que acontece no meio do caminho que a gente pode fazer para cuidar, para não transbordar, né? Então, que coisa que a gente pode ajudar as pessoas para prevenir esse lugar de uma dor tão grande que fique tão insuportável. Então, acho que a questão do suicídio, para mim, sempre falo que não é, eu não vejo só como morte, mas vejo como dor, né, uma dor que transborda, porque às vezes é muita questão do desespero, do desamparo, da sensação que não vai ter fim, que isso aqui não vai terminar nunca, que não tem para onde ir, não tem aonde buscar ajuda. Então, é como na pandemia, né, da sensação que não vai acabar isso daqui, quando vai ter fim, a gente ficou muito tempo nessa sensação, né, dessa angústia muito grande, muito impensável. E, às vezes, quando alguém se vê muito desamparado, sem suporte, sem acolhida, ou até sem compreensão, como as meninas estão dizendo, né, de coisas simples, que parece simples, mas não é tão simples assim, que eu vou para um lugar, eu não tenho acolhimento, eu não tenho uma recepção, eu não consigo me deslocar, eu não consigo coisas mínimas, e tudo isso vai se acumulando, e daqui a pouco acontece algo que transborda, né? Então, para mim, tem muito isso, de que não necessariamente alguém que vinha pensando em morrer, mas às vezes acontece algo gritante ali que eu não dou conta, e eu acho que a única forma de acabar com isso é acabar com a vida, e na verdade é uma forma de pensar daquele momento do desespero, né, de não encontrar uma outra saída. Acho que o nosso papel é muito ajudar as pessoas. Como é que eu busco outras saídas para lidar com uma dor que é insuportável? Para que ela seja suportável a ponto de eu conseguir buscar ajuda e ter essa ajuda, né? Então, eu vejo muito nesse lugar, né, de cuidar das páginas que vêm antes, né, dessa história, né, e não olhar só para a questão da morte em si, né, da tentativa em si. Desculpa, é que às vezes eu erro, como tomando visual, às vezes eu erro o botãozinho e não consigo ligar o microfone. Tranquilo, tranquilo. Então, o suicídio hoje é é considerado um dos maiores problemas da humanidade. E assim, o que a senhora acha que provoca esse suicídio, assim, de uma forma, na sociedade, no cotidiano, do dia a dia? Entendeu? O que é que estimula as pessoas a não conseguirem ter essa força e entrar nesse desespero tão grande, a ponto de querer tirarem a própria vida? É importante a gente sempre lembrar que o suicídio, a gente fala que é multifatorial, ou seja, tem mais de uma
coisa que leva, de repente, alguém a esse comportamento suicida que a gente chama, que pode ser desde uma ideia de querer morrer, até uma ideia do que eu vou fazer em função disso, porque pode ser desde, por exemplo, eu não aguento mais ficar nesse mundo, se Deus me levar tudo bem, não me importo, até uma ideia de que eu quero realmente pôr um fim à vida, ou um impulso que me faça isso. Então, tem várias coisas nesse meio do caminho, né? Mas nunca tem uma única causa, isso é importante a gente compreender. Às vezes, né, a gente vê manchetes dizendo, não sei quem, sei lá, terminou com o relacionamento e por isso, então, tirou a vida. Não existe isso. Talvez aquilo foi a gota d'água, mas não é só aquilo, né? É muito complexo para a gente resumir numa única linha. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante de entender. Porque nem sempre, né, Vitor, é tão previsível, e acho que essa previsão é muito difícil a gente conseguir fazer, de sinais que a pessoa daria de que, então, tem um risco. E as pessoas que sobrevivem, né, a pessoa que tirou a própria vida, né, que a gente fala que são sobreviventes enlutados pelo suicídio, ou seja, se eu perdi alguém por suicídio, eu me torno um sobrevivente enlutado por isso, né, nesse sentido de ter vivenciado essa perda importante. E as pessoas que acabam ficando depois de uma perda como essa, ou diante de uma tentativa de alguém, ficam muito com a sensação de que como é que eu não vi, como é que eu não percebi? Então, tá bom, tem um monte de coisa que diz para a gente, né, de risco. Então, por exemplo, impulsividade, uma inquietação muito grande, se tem transtornos, né, emocionais ali importantes, né, depressão, transtornos ansiosos. Então, essa história de dor anterior também favorece muito. Alguém numa situação realmente, né, de muito desamparo social, inclusive, também é um fator de risco. Mas é não olhar como se fosse um checklist que dá para bater o olho facilmente e ver, porque às vezes eu estou ali com uma pessoa tão querida, que é tão importante para mim, que ela pode não estar bem, eu posso realmente não ver. Não é tão simples assim. Eu conseguir olhar para aquela pessoa e prever que aquilo ali queira dizer que, né? É tão complexo, como a gente vai conseguir garantir isso tudo? Então, acho que uma coisa importante a gente falar para as pessoas, né, que estão assistindo é que nem sempre é tão visível e nem sempre é tão evidente para a própria pessoa, né? Às vezes a pessoa realmente ela se sente num desamparo muito grande que ela quer acabar com a dor. Então não é que ela está querendo morrer, eu quero acabar com essa dor, eu não suporto, eu não encontro outra forma de fazer isso. E aí de repente, às vezes até no impulso, né, tem esse ato. Então, nem sempre é algo pensado, nem sempre é algo que eu tinha clareza que eu realmente queria morrer. Então, isso também acontece, mas não é só isso. Só para a gente não ficar com a sensação que tudo é previsível, é fácil de perceber, porque não é. E fica uma culpa muito grande, né, de quem fica, de que como é que eu não percebi, como é que eu não vi? Porque as perguntas são essas, normalmente, né? Morreu por suicídio, mas não tinha nenhum sinal, mas não deu para perceber, mas nunca falou nada. As nossas perguntas são muito ruins já para quem está o sobrevivente ali, né, que teve aquela perda importante. Porque a gente vai nessa pergunta de, mas não deu sinal, né, mas não tinha nada, e não é tão simples assim. Mas para mim, de novo, a questão vem muitas vezes de eu sentir que eu não vou dar conta, que não dá pé para mim, eu não vou suportar lidar com isso. Então, acho que uma coisa muito importante da gente conseguir prestar atenção é que, em geral, quando a pessoa, né, tende a só conseguir enxergar uma solução para o seu problema, o risco é muito mais elevado, porque eu não consigo ver um leque de opções. A minha caixa de ferramentas ela é muito restrita. E aí, quando acontece uma situação muito grande para mim, que tem que ser para mim, não para você, né? Para mim pode ser muito grande, eu não sei o que pode ser muito grande para cada um, por isso que é difícil a gente, né, prever, a gente pode prevenir, mas não prever. E aí, para mim, de repente, pode ser muito insuportável, e aí eu acho que esse é o caminho. Então, pessoas que também tendem a só ver uma solução, não conseguem abrir esse leque de opções de como que eu posso resolver essas questões aqui, tendem a ficar mais desamparadas, mais solitárias. Então, também tem essa questão aí de sentir que não vai dar conta, né? E aí eu acho que acabar com a vida é o caminho. Mas, de novo, é importante a gente falar que tem desde pessoas que pensam, sim, em querer morrer, pessoas que dizem, se Deus me levar, tudo bem, só estou aqui pelos meus filhos, só estou aqui por causa de não sei o que lá. Já são falas que indicam alguém em sofrimento extremo. Independente se é tentativa ou não, a gente precisa estar atento a isso, né? Se alguém vem e diz isso, mas me fala mais sobre isso, né? Como é que você está? O que está acontecendo? Como é que a gente pode te ajudar? Porque essas falas a gente acaba ignorando muito, né? São falas mais indiretas, né? Que a pessoa traz.
Então, nem todo mundo consegue chegar e falar assim, eu preciso de ajuda. E, às vezes, ela vai para esse extremo para mostrar que ela precisa de ajuda. Mas ela não sabe dizer isso de um outro jeito. Mas ela se coloca em risco, né? Então, é muito complexo, né? Para a gente conseguir compreender tantas coisas que acontecem no meio do caminho. Mas eu acho que é muito disso, de pessoas que estão num lugar que sentem que não vão dar conta e elas não veem outra saída senão essa. E esse é o risco, quando a pessoa não vê mais nenhuma alternativa em vida, né? E, assim, a senhora poderia falar um pouquinho mais como se dá esse tratamento com as pessoas que estão nessas condições, né? E também um pouquinho sobre as causas. Como a senhora falou, não tem algo muito específico, mas a senhora comentou que às vezes existem algumas doenças, como, por exemplo, a depressão, né? Como a ansiedade também, que é um fator, e diversos outros. Então, como a gente busca o tratamento, busca algo para poder reduzir, prevenir essa situação? Acho que coisas importantes é assim, se a gente se depara com alguém, independente se tem a ideia, né, de morrer ou a ideia de se matar, né, que são coisas diferentes. Uma coisa é se Deus me levar tudo bem, a outra é eu estou pensando em como fazer ou venho pensando muito sobre morte, né? Ou tem a questão de autolesão, que às vezes já vem acontecendo, são indicadores de risco maior. Então, alguém que vai perdendo o medo de morrer é um indicador maior. Como é que eu vou saber disso? Né? É muito complexo isso. O que talvez eu possa começar a prestar atenção, pessoas que estão com dificuldade para lidar com questões, né, da vida, com dificuldades, com perdas importantes que acontecem no meio do caminho, pessoas que vão abrindo mão, né, de tentar tentar seguir adiante, que dizem que não aguento mais, para mim está insuportável, não tem saída, já são falas que vão dizendo de alguém que sofre muito. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu acho que dizendo onde buscar ajuda, né? E uma das ajudas que eu referencio muito é o mapa de saúde mental, mapasaudemental.com.br, que é uma página que tem vários serviços ali no Brasil inteiro, presencial e online, e gratuito. São serviços de apoio, de plantão psicológico, grupo de apoio, acolhimento das pessoas que estão nesse lugar de muita dor e elas podem buscar essa ajuda. Então, se alguém que está num processo de sentir que está muito desamparado, não tem com quem falar, eu não tenho com quem conversar, eu acho que as pessoas não vão me entender, não vão me ajudar, elas podem buscar um plantão psicológico, por exemplo. O que é o plantão psicológico? É um serviço que a gente faz ou em instituições ou na clínica. Imagina quando você está com uma angústia muito grande, quando você está num desespero muito grande, ao invés de ir num pronto-socorro, né, você poderia ir num plantão, que é o nosso psicológico, para poder falar sobre isso. E se você tem essa escuta, então, esse acolhimento, neste momento que você acha que está insuportável, que eu não vou aguentar, e você tem esse tempo para você se reorganizar e poder falar sobre isso, pensar um pouquinho mais sobre isso, é um lugar de muita prevenção e também de ensinar a pessoa a ir lidando com a sua própria crise, né, com essa dificuldade toda. Então, algumas coisas talvez que a gente pode ajudar a cuidar com essas pessoas é indicar serviços como esse. Tem tanto o CVV, que todo mundo conhece já bastante, mas o plantão psicológico é um serviço pouco conhecido ainda, que é muito importante, porque essa coisa do aqui agora, sabe, Vitor? Assim, eu não estou bem, não vou dar conta, não tenho quem falar, estou me sentindo sozinho, não tem como sair correndo às vezes, né? Ou buscar uma ajuda, eu saber que tem serviços assim que eu posso ligar e que eu vou ter uma escuta para isso é muito importante. Porque imagina assim, se eu estou nesse desespero extremo e eu sinto que eu consigo dar conta, talvez numa próxima situação eu vou tentar de novo uma ajuda, ao invés de um risco de pôr fim à vida, né? Então isso ajuda muito. Uma outra coisa que a gente pode fazer muito em escola, em instituições, em qualquer, né, local, com pessoas que estão nesse processo de muita dor, é ajudar a pessoa a ensinar como é que ela lida com uma situação de crise, né? Então, eu costumo falar assim, o que é um sinal de que as coisas estão começando a ficar difíceis para você? Porque é importante que a pessoa saiba cuidar de si também. Então, vamos pensar, por exemplo, colocar num papel, e é importante pôr isso no papel, quais são os sinais físicos e emocionais que você não está bem. Então, por exemplo, quando eu não estou bem, fico muito irritado, fico muito agitado, fico muito triste. Então, você vai pondo no papel isso tudo. E depois você começa a pensar estratégias de resolução, de enfrentamento, né? Então, assim, o que eu posso fazer quando estou muito irritado? O que eu posso fazer quando eu estou muito agitado, quando eu estou muito triste? Coisas que dependem só de mim.
né? Então, por exemplo, eu estou muito irritado, poderia andar um pouco. Eu estou angustiado, uma oração me ajuda. Então, vou pensando, uma música me ajuda muito também nesse momento. Então, acho que ensinar as pessoas a perceberem quando não estão bem e o que fazer, que dependa só dela primeiro, também é muito importante, porque é algo que a gente não ensina para as pessoas como cuidar de si quando não está bem. Até perceber, né? Dar nome, estou triste, estou com raiva, estou irritado. Então, isso também é importante. E um terceiro ponto daí é quem que eu busco, se nada disso funcionou, para quem que eu vou buscar. Então, ensinar também isso, acho que é muito importante, independente ou não da questão do comportamento suicida, mas é ensinar as pessoas como elas lidam quando elas estão com muita dor, com muita angústia, quando parece que não vai, né, isso aqui não vai funcionar. Então, imagina alguém que acaba de perder um emprego nesse momento de pandemia, é uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que não tinha nenhuma questão de vontade de morrer, não tinha nenhuma ideia de morte, mas, de repente, para ela, é insustentável eu pensar que eu vou ficar sem emprego, minha família vai ficar sem renda, e eu me vejo numa situação que, para mim, parece que não vai ter fim, eu não vou conseguir um outro emprego, e, de repente, a gente se depara, Vitor, né, desde a pandemia, com situações de pessoas que não tinha nada que a gente poderia pensar que poderiam, né, correr esse risco, e que passam a entrar nesse lugar de que eu não vejo saída, eu começo a pensar sobre isso. Então, são situações para a gente mostrar as pessoas que não é só alguém que está numa profunda depressão, mas às vezes é alguém que se vê numa situação que parece que eu não vou dar conta de vivenciar isso tudo, né? Então, acho que é muito importante a gente muito mais dizer onde buscar ajuda, onde tem ajuda e como é que eu posso lidar com as situações para isso não ir se acumulando e daqui a pouco transborda. E daqui a pouco, se transbordar, pode ser inclusive essa questão de pôr um fim à vida, que não é só isso, mas pode também ser isso, né? A senhora comentou a respeito de ter essas atividades dentro de escolas, justamente para ajudar as pessoas nesse momento, mas em respeito das crianças, né? A gente vem percebendo que vem crescendo muito, principalmente em adolescentes. Como a gente deve fazer? Porque nem todos eles têm essa autonomia de chegar para um CVV, por exemplo, fazer uma ligação, para chegar para um plantão e se comunicar, né? Então, os pais, as pessoas responsáveis por elas, como eles devem observar, quais são os sinais que eles devem estar de olho, né? Como é que eles devem agir sobre isso? Tem até uma informação interessante que eu estava vendo do CVV, que a maior faixa etária que eles atendem é de 13 a 20 anos, que é justamente esse público que não tem quase nenhum suporte, né? De plantão, inclusive psicológico, não são todos que atendem criança e adolescente. Então, se a gente for pensar na criança e no adolescente, até nas questões de luto, são os lutos mais não reconhecidos que existem, e idosos também. Porque tem alguém que tem que dizer se isso é dor ou não suficiente para buscar ajuda. Então, às vezes, tem adolescente que busca ajuda e não consegue, porque ele depende que alguém reconheça uma dor grande para buscar um profissional de saúde, por exemplo. Então, acho que é muito um lugar da gente começar a repensar, que a gente fala muito assim, né? Isso é coisa de criança, coisa de adolescente, daqui a pouco passa. Ou então, eu já vi muitas situações de, sei lá, um adolescente perdeu a namorada e as pessoas falam, perdeu a namoradinha, desqualificando. E o adolescente vem, né, para o plantão ou para buscar ajuda e fala assim, é tipo um luto, né? Querendo dizer assim, eu posso falar que isso é luto? Você me reconhece como dor isso daqui? Como se não fosse dor, porque é adolescente. Ou criança passando por lutos ou com dificuldades, que a gente não escuta também, e a gente fala coisa de criança, e daqui a pouco nem dá muita bola. Então, acho que é um papel nosso de lembrar que nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes, não é tão fácil, tão legal quanto parece, que todo mundo diz que daqui a pouco passa, e, né, as coisas daqui a pouco ficam bem, e que existe um sofrimento muito grande dessa faixa etária, e isso vem crescendo, tanto que vem tendo mais tentativas, né, vem uma crescente aí em muitas situações da questão do comportamento suicida, mas também da autolesão, que indica um lugar de que essas crianças, adolescentes, não estão sabendo lidar com a sua própria dor. Eu preciso fazer um ferimento para eu poder ver que tem alguma coisa concreta e eu poder cuidar disso tudo. Eu não consigo falar dessa dor. Eu causo uma lesão em mim, ou me coloco em risco. Então, vamos pensar
eu vi uma palestra num congresso de suicídio que eu gostei muito, que ele falava que a geração do quarto, né, que é uma geração que está mais isolada, né, mais distanciada, que às vezes até parece estar muito bem, estão funcionando bem, de vai para a escola, né, tem os amigos e tudo mais, mas é uma geração que está mais voltada para um mundo mais restrito, né, de fechamento, com poucos espaços para poder falar, apesar de ter muito espaço em rede social, mas de interação realmente, e que fala muito pelo corpo. E eu achei isso muito interessante, que realmente é uma geração que fala muito pelo corpo, e a gente não está prestando atenção. Então, a gente precisa mudar isso radicalmente, de começar a olhar para a criança, adolescente, como um ser que tem dor, que adoece gravemente, inclusive. A gente acompanha situações de pessoas de muito cedo nesse processo de adoecimento. A gente vai começar a prestar atenção, ensinar para a criança, adolescente, inclusive, a falar o que está sentindo. Você está com raiva? Tudo bem, vamos falar sobre isso. Você está frustrado? O que você faz quando está muito ansioso, está muito agitado? Falar para a criança, você está muito inquieto? Vamos conversar sobre isso. E não rotular como a gente faz. Então, infelizmente, muitos acabam não buscando ajuda porque depende de alguém que diga isso daqui é dor suficiente para buscar ajuda, eu reconheço como dor, então tá bom, vou te ajudar a buscar essa ajuda. E não tem. E isso é muito importante de nós que estamos aqui entendemos, mas não só nós, profissionais também de saúde, que inclui eu como psicóloga, de que são pessoas que têm muito pouco espaço para falar. Vamos pensar criança, adolescente da pandemia. Quantos espaços eles têm para buscar essa ajuda de ter uma escuta? Não tem. Eles têm que esperar isso passar e alguém dizer se busca ou não. Então, é a gente pensar a nossa postura de que a dor deles é filtrada pela nossa lente. A nossa lente não é melhor para isso, né? Quem já passou pela adolescência sabe, né? Que é uma fase um pouquinho meio intensa. Né, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, entendeu? Agora, voltando agora um pouco, puxando um pouquinho para o Setembro Verde, que é o mês de inclusão social da pessoa com deficiência. A senhora fala muito sobre o luto, né, essa perda. E quem perde algum sentido, ou algum membro, perde algum sentido como a visão, ou a audição, ou algum membro, como a senhora acha que elas devem se comportar diante dessa situação? Sabe, como a senhora acha o que é que ocorre na cabeça dessas pessoas e o que é que elas devem fazer? E quais são os riscos? É luto também, porque é uma perda, né? O luto, a gente fala que é uma reação de dor ou de desorganização diante da perda de algo ou de alguém. Não é só sobre morte, é sobre perdas que eu tenho ao longo da minha vida, que pode ser a perda de funcionalidade, a perda de saúde, a perda de condições, de sentidos. Então, é muito complicado, porque eu estava até escutando as meninas falando, né, e você também comentando a tua história e pensando sobre isso. Depende muito quando essa perda aconteceu, né, Vitor? Se eu nasci com essa perda e como é que eu fui me organizando em função disso, se ela vem num outro momento de vida e como é que isso me impacta, né? Se foi através de um acidente, de um adoecimento que me causou isso como sequela, como é que eu vou lidar com isso? Então, é muito importante a gente escutar isso, em qual momento da vida daquela pessoa aquela perda vem e de que forma ela acontece. E como essa pessoa vai ou não conseguindo se readaptar a essa perda. Porque a gente fala no luto, que é um processo de oscilação entre você ir entrando em contato com a perda e daqui a pouco você retoma a vida, esse movimento da elaboração do luto, né? Eu falo que é como se fosse a onda do mar. Você entra em contato com a perda, daqui a pouco você volta a retomar a vida. Há pessoas que vão vivenciar essa perda com o olhar todo direcionado para ela. Eu só vejo a cicatriz, eu só vejo a minha perda, eu só vejo as coisas que eu não dou conta, que eu não consigo fazer. E outras que vão tentar, né, ir tocando a vida, ir retomando, pensando como se reajustar, se readequar. Mas é uma perda complicada, porque a gente está falando de outras tantas perdas secundárias que vocês vão tendo também, a gente também vai tendo nossas perdas, que às vezes não é reconhecido como perda. Então, quando você diz, eu perdi a possibilidade desse sonho, é mais uma perda que acontece, né? Ou eu vou para algum lugar e não tenho acesso. Isso me faz ter que olhar para a minha perda de novo. Então, acho que é muito a gente percebendo, ajudando essas pessoas a irem lidando com isso no processo de se readaptando, se reorganizando,
para não ficar com este olhar só voltado para a sua perda, porque isso vai minando possibilidades de vida depois, porque eu me vejo como alguém com deficiente, não com deficiência, por exemplo. E é diferente, né? Eu me vejo como alguém que também tem uma outra deficiência aqui, eu posso pensar em possibilidades também de mudando isso, como das meninas comentando, da arquitetura, de poder olhar para isso diferente. Então, é uma forma de poder reelaborar isso tudo, ressignificar, e eu, através desta minha dificuldade, desta minha deficiência, eu vou tentando abrir portas e abrir outros canais de comunicação e de repensar. Mas isso vai muito de um processo do quanto essas pessoas vão tendo suporte quando essa perda acontece. Porque eu acho que ainda muito pouco, acho que nós temos uma visão muito ainda ruim em relação a como que a gente pode contribuir nesse momento. Então, quando foi uma das perguntas, né, grupos de apoio que existem, eu fiquei pensando, e grupos de apoio para luto, como que fica em relação às deficiências? Quantas pessoas buscam ou não grupos de apoio para luto para falar das deficiências que vão surgindo em função do adoecimento e que vão passando muito despercebidas muitas vezes? Eu, pelo menos, tenho a sensação que vai passando despercebido, como se a pessoa se acostumasse, como se a gente achasse de fora, que a pessoa se acostuma, e isso fica algo que não se fala mais, né? Mas a perda é para sempre, muitas vezes, não é reversível. Como é que fica isso? Como que é o acolhimento, o suporte, para que essa pessoa possa ir se reorganizando e se readaptando e descobrindo outras possibilidades em vida? Porque no luto, em geral, é isso, né? Eu vou ter que lidar com essa perda, que muitas vezes é para sempre, e eu tenho que pensar em como é que eu vou viver nesse mundo a partir de agora sem esta questão aqui, ou essa funcionalidade que eu não vou ter mais. E não é tão simples assim. É um processo que leva tempo, né? Um tempo grande, inclusive. A quarentena também posso considerar como um luto, né? Tanto pela quantidade de perdas de vidas de pessoas que estão lidando nessa situação, quanto também pelo fato das pessoas perderem parte da sua liberdade, mesmo que seja temporariamente, mas naquele momento as pessoas quebraram o seu ritmo. A senhora tem percebido que a sociedade tem estado preparada de uma maneira para lidar com isso? O costume da social vem agravando a situação, desculpa. Nosso costume, nosso dia a dia agravou esse nosso processo durante a pandemia? Bastante. E é complicado porque é mais um luto não reconhecido. Esses lutos não reconhecidos, vamos pensar assim, que são aquelas situações de vida que vão dizendo para a gente quem pode se lutar pelo quê, o que é luto, o que não é. A gente tem meio que regra cultural que diz o que é luto, o que não é luto. Então, nem tudo é visto como luto, né? O luto da criança não é visto como luto, o confinamento nem sempre é visto assim, mas para muitas pessoas isso é uma perda importante de funcionalidade, de eu não poder sair de casa, de eu me sentir ainda mais restrito, ou o medo do que possa vir, desse luto antecipatório que a gente fala, né, de isso tudo que eu vou vendo que está por vir e como que eu me impacto por isso. Então, tem aumentado muito a questão de procura de ajuda na questão da emergência, de que eu acho que eu não vou aguentar, não estou aguentando mais esse tempo todo confinado, com crianças em casa. Crianças também que estão passando por muitas dificuldades de começar a ter alterações importantes, porque, claro, né, a gente está num processo de muita ansiedade, muita inquietação, e muito prolongado, né, nesse período aí de 6, 7 meses. Então, criança mais agitada, mais inquieta, mais irritada, mudança de rotina, de hábito. Então, houve uma desorganização muito grande, que, claro, faz sentido diante de tudo que aconteceu, e não está sendo tão simples assim retomar isso tudo. Então, pessoas que estavam indo bem começam agora a entrar num processo de uma exaustão muito grande. Não só profissionais de saúde, pessoas, né, que estão aqui nesse confinamento. Muito depende como a pessoa vai percebendo que ela tem recurso ou não para lidar com isso. Então, tem mães que estão muito mais solitárias com os filhos, tendo que dar conta de aula online, criança inquieta, que não aguenta mais ficar em casa também. Então, tem tido muito mais uma busca pela emergência de um atendimento do tipo, não aguento mais, não estou dando conta. E não só adultos, crianças também, que os pais dizem que os filhos também começam a chorar mais, ou a falar mais do medo de perder os pais, porque vão escutando notícias difíceis também. Fora as perdas que nós estamos tendo, né, de pessoas que perderam mais de uma pessoa na família, ou perderam emprego, perderam renda. Então, tem muitas perdas não reconhecidas, não só lutos, mas perdas também nesse sentido, né, de coisas que saíram do controle e eu não estou vendo agora a possibilidade de retomar isso tudo. Então,
o risco de adoecimento ficou muito maior. Que a gente fala da quarta onda da pandemia, que é esse adoecimento emocional, né? De sentir que eu não vou dar conta, que eu estou no meu limite já para isso tudo, né? Então, tem muito mais procura, sem dúvida nenhuma. Era até uma preocupação das pessoas da área da saúde, justamente esse dano emocional, né, que a pandemia iria trazer. Agora eu queria um pouquinho que a senhora falasse do seu projeto Conexão Afetiva. Né? Como é que ele funciona? Que ele foi justamente criado para fazer um atendimento online durante essa pandemia. E a senhora, por favor, fala um pouquinho sobre ele. É um plantão psicológico, um serviço de plantão psicológico gratuito. A gente começou em março, logo na primeira semana de confinamento, que já começou mais forte no Brasil. E aí com psicólogos voluntários em todo o Brasil atendendo online, né, pelo WhatsApp. Então a pessoa se inscreve, né, num link que tem. O atendimento no plantão é sempre por ordem de inscrição, porque no plantão, diferente da terapia, não tem um tempo de duração do atendimento. Como são pessoas que estão em crise, dura o tempo necessário de cada pessoa. Tem gente que fica meia hora, 1 hora, 3 horas. Então, por isso que não tem agendamento. A pessoa se inscreve e aguarda a sua vez de ser atendido. E o legal disso tudo é justamente esse foco em prevenção, inclusive ao suicídio. Porque se a gente vai acolher a pessoa no momento que ela está mais desamparada, mais estruturada, ela consegue ser escutada e ela consegue perceber que ela dá conta, ela pode, de repente, buscar ajuda. E o legal, Vitor, disso tudo é que tem muitas pessoas que vieram para o nosso serviço, voltaram outras vezes. Então, pessoas que estavam num processo de muita dor, muito desespero, falando de morte, inclusive, e que voltam para o serviço. Então, isso é legal, porque elas vão aprendendo que, opa, eu tenho para onde ir, eu tenho onde buscar ajuda, eu tenho onde ter esse espaço de acolhimento e eu posso tolerar isso. Daqui a pouco começa, vamos pensar que a gente está num deserto enorme, e daqui a pouco, quando eu tenho essa acolhida, isso vai criando uma margem que dá a impressão que, opa, daqui a pouco até um rio aqui na frente, eu posso atravessar esse rio. Então, eu não estou mais num lugar que não tem fim, não vai acabar nunca. Então, acho que o legal do plantão é isso. E a gente retomou o atendimento em setembro, tem uma outra equipe agora, né, ali na frente do serviço coordenando, com psicólogos também continuam voluntários ali, que a gente fez uma pausa, porque é um processo muito longo, né, de envolvimento, de atendimento, mas estava com mais de 3.000 pessoas já inscritas ali e atendidas. Então, uma busca muito grande e que nós ficamos muito felizes, né, de impactar tantas pessoas diretamente e pessoas que estavam voltando, percebendo que, então, era uma forma de cuidar de si, aprendendo isso. Então, acho que o plantão psicológico, para quem está num momento de muito sofrimento, muita angústia, busca esses serviços. Tem isso em mãos, esse número, né, de quais são os serviços que tem, ainda mais agora que tem online, fica muito mais fácil, né? Mas acho que a gente tem também outro desafio, né, Vitor? Escutando de novo vocês, as meninas, de como tornar acessível essa informação para quem também tem a dificuldade visual de poder acessar esse recurso. Então, tem muitas questões para a gente melhorar ainda, mas, de novo, se a gente tem pessoas que conheçam o serviço e possam, né, ajudar quem não consiga acessar, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, né? O capacitismo é uma coisa que é bem recorrente na sociedade e ter essa preocupação de adaptar para as pessoas com deficiência é muito importante para a gente, né? Assim, só para ficar mais claro, como a pessoa deve acessar para ter contato a esse projeto, senhora? Só para... Nesse Conexão Afetiva tem a página, né, chama conexãoafetiva.com.br e você vai encontrar um link para se inscrever. Então, você faz a sua inscrição, você escolhe em qual horário é atendido, porque o plantão funciona, esse projeto, a semana inteira, de segunda a sábado, das 8 às 10 horas. Então, você se inscreve, escolhe qual horário você quer ser atendido, aí o plantonista entra em contato pelo WhatsApp com você, ele pergunta se você já está pronto, disponível, e faz o atendimento. E começa, então, por vídeo ou sem vídeo, como você preferir. E fora esse plantão nosso, também tem esses outros do mapa de saúde mental que eu falei, que é muito importante também de buscar, porque de repente se tem um plantão com muita fila de espera, você pode buscar um outro serviço para emergência. Mas os plantões psicológicos, em geral, começaram a vir mais forte em função da pandemia, né? E online, que é muito importante, e gratuitos. Então, tem muitos serviços muito bons, de qualidade, nesse mapa de saúde mental, e também tem o nosso lá no mapa, que as pessoas podem entrar em contato, se inscrever e aguardar a vez de ser atendido. O que é diferente do plantão presencial, que se fosse presencial, você ficaria na fila de espera aguardando a tua vez de ser atendido. No online, você tem que esperar alguém te acionar
assim que libera um atendimento, né? Eu faço plantão para luto pelo animal de estimação, nas sextas-feiras, que é gratuito, e também para luto por Covid aqui na minha cidade, que é um outro formato de plantão para uma escuta mais específica de pessoas que têm essa questão ou do Covid ou do luto pelo animal de estimação. E nesse do conexão afetiva, qualquer questão, né? Não tem uma demanda específica. Se você não estiver bem, quiser falar com alguém, você pode entrar em contato e ser atendido. Então, isso é uma fonte de prevenção, né? É um caminho aí de cuidado, de ensinar as pessoas, inclusive, como lidar com situações de crise, né? Agora, para a gente encerrar aqui, o tempo já está corrido, para a senhora, qual a importância dessa campanha do Setembro Amarelo? Né? Qual o impacto que ela causa na sociedade? Eu acho que ela ajuda desde que ela não olhe só para o suicídio. Eu sempre falo assim, que quando a gente olha só para o suicídio, a gente está atrasado, porque a gente está falando de uma coisa que já transbordou, já esgotou. Então, acho que a campanha pode ser um marco importante, mas desde que não seja setembro, tem que ser o ano inteiro de fato, e não só falar de suicídio, porque causa um esgotamento muito grande. Eu comecei a prestar atenção, inclusive nos pacientes que eu atendo, que em setembro começam a ficar mais angustiados ainda, porque só se fala em suicídio. Então, ao invés de falar de suicídio, a gente fala de tudo que vem antes. Então, vamos falar de depressão, de ansiedade, como as pessoas podem buscar ajuda, onde exatamente buscar ajuda, que não é só o CVV, porque senão o CVV fica uma lista gigante de espera e não consegue dar conta. Então, tem plantão psicológico, tem esse mapa de saúde mental, com muitos serviços disponíveis online, gratuitos, de qualidade. Então, orientar isso o ano inteiro, exatamente aonde eu busco ajuda. Não é só falar, busca ajuda, porque fica muito vago, busca ajuda aonde? Né? Como é que eu vou saber isso tudo? Então, é orientar exatamente onde que eu busco esse serviço, o que tem gratuito, que é importante, que nem todo mundo tem condições de pagar uma terapia, né? E falar de como eu cuido de mim mesmo quando eu não estou bem. Acho que isso é super importante. Como é que eu faço, né? Disso que eu falei, de prestar atenção quando eu não estou bem. O que é um sinal que eu não estou bem? O que eu posso fazer? Ensinar as pessoas. O que você pode fazer quando não está bem? Que pode te ajudando, né? E se nada disso funcionar, com quem que eu busco ajuda, então? Então, para mim, a questão do Setembro Amarelo, ele é um marco que eu acho que é importante, mas não pode ficar essa questão de achar que Setembro Amarelo é vestir uma roupa amarela, é colocar um item amarelo, é falar do suicídio naquele mês, depois todo mundo para, né? E aí fica todo mundo angustiado, porque é muito exaustivo, ainda mais para quem é sobrevivente e lutado, de ficar escutando alguém que está muito mal, falando de suicídio. Vamos falar do que vem antes. Falar de suicídio também é importante, mas não é só isso. Isso daqui é um pedaço de uma história que transbordou. A gente tem muita coisa para falar do que vem antes, para realmente cuidar disso tudo e prevenir. Né? Prever a gente não consegue, mas prevenir e cuidar sim, independente de ser suicídio ou não. Vamos cuidar de toda dor que transborda, independente de qual seja a dor, para que ela não vá para esse lugar de achar que não tem saída. Então, se tem alguém que está escutando, né, nosso encontro aqui, ficar uma mensagem de que, apesar de ter muitas coisas muito difíceis, eu acho que até esse mapa de saúde mental vem com esse recado de que tem muitos profissionais se dedicando a acolher a dor, e gratuitamente. Então, eu costumo dizer que para cada porta que fechar, a gente abre mais duas. Então, né, busca ajuda, porque tem muita gente se mobilizando para oferecer ajuda de qualidade gratuita. Então, você não está sozinho, mas busca que você vai encontrar essa ajuda sim. E a gente está junto com você. Pronto, consegui ligar. Realmente, deixar disponível essas ajudas é muito importante, né? Então, a senhora poderia, então, nos dizer qual o contato que as pessoas podem ter com a senhora, caso queiram ter esse atendimento, que a senhora faz também atendimento online, né? Também faço atendimento online em todo o Brasil e no exterior também. Então, minha página no Instagram é @Fabiana Nascimento Psico, e também tem no YouTube, Fabiana Nascimento Psico. Tem vários vídeos que eu gravo ali, orientando o que é ansiedade, o que é depressão, como cuidar de alguém que não está bem, em situações de crise. Então, tem muito material que eu gravo também nos vídeos do meu canal para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda e de orientação. Não é só uma página de informação, né, para profissionais, mas também para quem não está bem e está precisando de ajuda, tem orientações e tem muito material gratuito disponível ali também. Que bom. Fabiana, queria agradecer muito a presença da senhora, por de extrema importância para esse evento, certo? Muito obrigado, tá? Que a senhora esteja em paz e com força para poder ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades tão intensas, vamos deixar assim.
Certo? Muito obrigado. Eu que agradeço o carinho de vocês, a conversa, a disponibilidade e, mais uma vez, poder, né, deixar esse recado para as pessoas de onde buscar. Isso é muito importante, Vitor. Informações como essa serem divulgadas, né? Tem muita gente que, de repente, não sabe, agora pode saber onde encontrar mais um apoio. Obrigado, viu? Uma pessoa ajudada já é muito. Para mim já é... Para cada pessoa que a gente ajuda, uma família inteira impactada. Então, uma pessoa que a gente cuidar, né, que a gente conseguir dizer onde busca, isso faz uma grande diferença na vida e pode ser para a vida inteira, né? Obrigado. Olha, Fabiana, Obrigada. agradecer a você. Estamos encerrando o nosso seminário. Fechamos com chave de ouro. Gostei muito, foi muito esclarecedor essa palestra. E a gente já queria deixar aberto aqui o convite para o próximo ano, que é nosso segundo seminário. Então, já deixa. Esse é o nosso segundo seminário. Já deixo o convite para o terceiro seminário do próximo ano. E muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Obrigada. Às pessoas que estão nos assistindo, eu queria desejar uma boa noite e um bom resto de final de semana. E a todas aquelas pessoas que estão com problemas emocionais, independente que seja, graves ou não aos olhos dos outros, procure ajuda, tá? Sempre existem pessoas que estão dispostas a te escutar. Pessoas profissionais e pessoas até que atendem de forma gratuita, como nossa amiga aqui deixou claro, tá? Então, boa noite a todos e agradeço novamente, Fabiana. Muito obrigado, tá? Agradeço a todos. Tchau, tchau.